E agora, para receber o pregador da noite, o dobro de salva de palmas. Passa aqui, pastor Lucas. Ah, a dancinha do Trump. Como é que é a dancinha do Trump? Eles estão tudo motoqueiro hoje, ó. Levante suas mãos para cá, vamos orar. Deus vai usar o pastor Lucas hoje, meu irmão. Vai ter palavra sendo liberada aqui. Você vai pegar cada palavra que sai da boca de Deus em nome de Jesus. Ele é o Deus que confirma a sua aliança. Ele é Deus que confirma a sua aliança. Essa noite é noite de aliança. A ceia é a aliança que Ele tem contigo, Senhor. Isso, ora, irmão. Manda para cá para depois receber. Dá e dar-se-vos-á. Manda fogo para cá, manda, vem. Fala, Deus, usa o pastor Lucas, libera uma palavra certeira, usa a boca desse homem. Senhor, manifesta a tua glória, o teu poder, a tua presença. Eia, vamos, sim, em nome de Jesus. Nós nos submetemos ao teu senhorio, ao governo do Espírito, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para receber a tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ser edificados, abençoados, transformados pela voz que vem de ti. Ó Deus, usa o teu filho. Nós prometemos em tudo dar glórias ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus aí, aleluia. Não, é para Ele, então pode ser melhor, aleluia. Levante as suas duas mãos aos céus e dá um melhor aplauso a Jesus. Enquanto suas mãos aplaudem, a sua boca fala palavras de aleluia, de glória, aleluia. Louvado seja o teu nome, aleluia, amém. Deu uma esquentadinha aí, amém. Ó, você vai passar frio se você quiser, amém. Então você tem glória, tem aleluia, tem uma línguas estranha, uma rajada de línguas aí, amém. Então toma seu assento dando glória a Deus aí, em nome de Jesus, aleluia, amém. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo de número 13. Quero compartilhar uma palavra. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Quantos creem? 2 acreditaram nisso. Deus tem uma palavra para nós essa noite, amém. Deus tem falado comigo esta semana inteira sobre este tema, sobre esta palavra, e eu quero compartilhar, expressar aquilo que Deus tem falado comigo, e tenho convicção que vem da parte de Deus. Eu não quero me delongar muito, porque hoje nós estamos num culto de ceia, amém, ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós já vamos sentar à mesa todos juntos em comunhão. Nós vamos cear hoje, amém. E você sabe que culto de ceia é culto de festas, né? Culto de ceia é culto de festa, é onde nós celebramos a vida, nós celebramos não mais a morte, mas a vida, amém? Abra aí 2 de Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 14, quero compartilhar uma palavra, preciso da sua atenção por alguns minutos, prometo de verdade não me delongar. Nesses próximos 20 minutos eu quero compartilhar algo da parte de Deus. Eu sei que nos dias frios a tendência nossa é a gente querer se recuar, aí dar sono. Mas se você vê a pessoa linda do teu lado aí querendo dormir, você dá aquela cutucadinha assim, ó. Sabe a cutucadinha ungida? Não, irmã, não faz isso com teu esposo, assim, calma, tranquilo. Calma, a irmã tentou fazer de verdade, agora calma, devagar. Amém. Se você vê ele dormindo, você dá aquela cutucadinha. Se o Kainan dormir, Vini, aqui, tá? Amém. Tá bem na minha frente hoje. Quem estava aqui no culto de casais na sexta-feira? Glória a Deus, que pancada. Fiquei sabendo que foi maravilhoso. Quero dizer para vocês também, cadê os jovens desta casa aqui? Olha só, eu senti falta de alguns jovens ontem. Eu tenho sentido falta, mas ontem nós iniciamos uma série. Escute. Na sexta, o pastor Oséias estava falando com casais sobre relacionamento, e ontem nós iniciamos uma série com os jovens, também falando sobre relacionamento, irmãos, amém? Então eu quero desafiar você, jovem que é solteiro, que vai casar daqui uns dias, em nome de Jesus, profetizo, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, receba. Mas eu quero falar você que está namorando, você que é noivo, amém? Venham, faça parte para você poder entender. Ontem nós falamos um pouquinho de relacionamento. Nós saímos daqui 11 e tanto da noite ali, de tão poderoso que estava. O pregador estava ungido ontem, amém. Acharam aí 2 de Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 14. Eu vou ler na versão NVI, amém. Diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Eu vou ler de novo porque você precisa entender que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Aleluia, amém. Queridos, é óbvio que quem já é um pouco mais antigo na fé, soa estranho nós começarmos Esse não está funcionando? Misericórdia, meu amado. É comum, é óbvio que quem já é um pouco mais antigo na fé, está acostumado a ouvir essa expressão no final do culto. Nós ouvirmos, vamos receber agora, antigamente na religião a gente fazia assim, nós vamos receber agora o reverendo que vai dar a bênção apostólica. E aí todo mundo abria as mãos e está tudo certo até então. E a gente orava, e a gente está acostumado normalmente esse verso ser usado no final do culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Aí a igreja diz, amém. E foram todos para suas casas. Só que na verdade nós ouvimos essa expressão, são 3 segredinhos que tem no meio ali, e essa expressão vai passando porque nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos entendendo assim, que a graça do nosso Senhor Salvador, e aí a gente vai recebendo isso, e parece que fica meio que jogado ao vento, fica jogado ao léu, porque na realidade a gente muitas vezes não consegue entender o que o Senhor está querendo dizer conosco. Nós queremos a graça, nós queremos a bênção, nós queremos tudo isso, mas muitas vezes, como bênção no final do culto, você recebe aqui, você entende isso, mas você vai para sua casa e você não vive isso na realidade, porque parece que é algo distante, até porque parece que a gente vai fazer e receber essa bênção somente no domingo, no final do culto, ou no final de uma reunião. Nós conhecemos isso, não é um texto escondido, mas na verdade, o que eu quero trazer bem rapidamente para você, é trazer a clareza. Você sabe que toda vez que a gente vai falar que essa é uma noite de revelação, sabe isso? E quando a gente fala da revelação, a gente pensa assim, agora o pastor vai receber um manto desenrolado dos céus, com os anjos abrindo, e vai estar escrito revelação é tirar a venda, é tirar as vendas, aquilo que estava escuro passa a ser claridade. A gente começar a entender que na verdade, esse texto no começo faz mais sentido do que no fim. Porque quando ele está falando assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós começamos a entender que a graça é o favor imerecido sobre nós. Nós não merecíamos estar aqui. Esses dias atrás eu estava na trilha do discípulo, e eu estava falando com a sala ali, e eu dizia que a graça é um favor, nós não somos merecedores. Nós não podíamos estar aqui, o nosso decreto era morte, era fim, não tínhamos opção. Mas pela graça nós somos salvos, pela graça, e a graça não é de graça. Isso que nós precisamos entender. A gente confunde que a graça é gratuita, é algo de graça. Não, alguém pagou um preço alto para que eu e você pudéssemos hoje sentar à mesa e cear. Alguém pagou um preço alto de morte, de cruz. O Pai entregou seu próprio Filho para morrer na cruz por mim, por você. Então essa graça, ela tem um peso. É essa graça que rumina, que está dentro dos nossos corações, levando nós a irmos a mais além, mais adiante. E aí o texto segue, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai. E quando nós falamos do amor de Deus, nós começamos numa outra linha, e já entender que esse Pai, Ele é um Pai de amor. Pastor Tiago, agora falando sobre isso, é muito real. O amor de Pai pode nós sermos ruins, mas existe um Pai que Ele é bom. Tem uma música que diz assim, o meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Sabe o que acontece? Esse Pai de amor, Ele te ama. Esse Pai de amor está te esperando de braços abertos. Ele está ali todo o tempo dizendo assim, ei, você caiu, mas levanta e pode voltar. Esse Pai de amor é como, lembra do pródigo que sai da casa, ele fica longe, gasta tudo, faz tudo lá fora. Esse Pai de amor está dizendo assim, ei, você pode gastar tudo, você pode ficar fora, mas a casa segue sendo tua.
você pode voltar, eu estou de braços abertos a te receber. Eu sempre, quando vou falar do filho pródigo, eu imagino assim, sabe, o pai todos os dias, bem cedinho, tomando um mate, tomando um cafezinho, ele olhando na janela dizendo assim, hoje o meu filho vai voltar, hoje o meu filho vai voltar, hoje o meu filho está de volta. Ele olhando ao fundo lá, eu olhando, dizendo assim, aquele homem que está vindo lá não é meu filho, porque eu sei como meu filho anda, eu sei como meu filho veste, eu sei a forma que ele vem, ele não é ele, mas eu sei que ele vai voltar. O pai de amor está dizendo assim, a qualquer momento, eu estou aqui de braços abertos e eu sei que ele vai vir. O pai de amor está dizendo assim, não importa as circunstâncias, os dias difíceis, os problemas, não importa o medo, a angústia, a dor, eu estou de braços abertos a te esperar, eu estou pronto. Você sabe que é interessante quando a pessoa peca? É comum, a pessoa peca, ela se afasta da igreja. Hoje é um culto de ceia. Normalmente quando a pessoa falha, erra o alvo, em vez de ela vir para o culto, ela se afasta, porque ela está se sentindo suja, ela está se sentindo mal. Mas é o contrário. Igreja é um hospital. Em que aspecto? Quando a pessoa peca, é aí que ela tem que vir para a igreja. Igreja nunca foi um lugar de pessoas santinhas, bonitinhas, lavadinhas. Igreja é lugar de pessoas feridas, machucadas, sujas, pessoas que muitas vezes estão tentando se limpar, como eu e você. Esse pai de amor está de braços abertos. Agora, ele segue dizendo assim que a comunhão, e é aqui que eu quero entrar, e eu quero conversar com você alguns minutinhos. A comunhão do Espírito Santo. Esse aqui muda um pouco o cenário, porque, na verdade mesmo, essa semana quando eu não sabia que eu ia pregar antes, mas eu estava meditando, e o Senhor me deu a palavra, e depois o pastor Tiago falou assim, você prega, eu falei, tudo certo, eu já sei o que eu vou falar. Porque antes de conversar com você sobre isso, o Senhor falou comigo. E é isso que eu acho que é incrível, a faca de 2 fios, de 2 gumes, que toca aí e corta aqui. E o Senhor estava me incomodando esses dias, dizendo assim, e a minha comunhão com você? E a comunhão que você tanto fala, como que é? Você sabe que eu fui lá para o dicionário, e é interessante que o significado da palavra comunhão, no dicionário, nem fui para o hebraico, xaramanaico, eu só fui para o dicionário para trazer a palavra mais simples para um culto de ceia como hoje. Eu fui lá para o dicionário e entender o que significa comunhão. E o dicionário, o Aurélio, da língua portuguesa, ele diz assim, comunhão é o ato de compartilhamento, de companheirismo, qualidade de quem é companheiro, escuta isso, solidariedade, parceria, presença constante ao lado de alguém, um amigo verdadeiro. Sabe o que o apóstolo Paulo está declarando no finalzinho da sua carta aqui? Ele está dizendo assim, que a amizade, que a proximidade, que o relacionamento, que a intimidade, que a amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês. Ele está dizendo assim, ei, não é só uma comunhão, porque comunhão a gente pensa que é somente na comida. Nós vamos compartilhar isso aqui, vamos ter um momento de comunhão. E a gente usa a palavra comunhão como se fosse somente um partilhar do pão. Mas a comunhão é caminhar lado a lado, é ter um companheiro, é ter alguém que caminha ao meu lado em todo o tempo. Conhece o que eu gosto, conhece o que eu não gosto, conhece aquilo que eu faço. Mas não é só ele conhecer de mim, é eu conhecer também os seus gostos, os seus desejos, aquilo que te entristece, aquilo que machuca. E na verdade, quando ele está dizendo assim, que essa amizade do Espírito Santo, ele está dizendo assim, ei, hoje é um culto de ceia, nós vamos sentar à mesa, e o Espírito Santo quer nos lembrar de algo. Você não está lutando sozinho, você não está chorando sozinho, você não está passando por situações difíceis sozinhos, você não está caminhando nessa circunstância sozinho, você não está passando por um problema sozinho, você não vai caminhar nunca mais sozinho, porque a partir de hoje você vai entender, eu sou aquele que é teu amigo de verdade, eu sou aquele que você pode chorar, que você pode abrir o teu coração. Ele é a pessoa mais importante no final das contas. Ele é mais importante do que tua esposa, do que teu esposo, do que teu filho, do que teu amigo. Esse daqui é aquele que você pode falar a verdade. Está dizendo assim, que o relacionamento que você vai ter com o Espírito Santo seja com todos vocês.
Sabe o que ele está dizendo? Por isso que não é o fim do culto, teria que ser no começo, porque o relacionamento, ele é durante o culto, ele é fora do culto, é amanhã cedo, é na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é todos os dias da minha vida, 7 dias por semana, 24 horas por dia. No final das contas, tudo te irá bem. Olha para a pessoa do teu lado, bonita, que estava quase dormindo, ele fala assim: tudo te irá bem, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Eu não sei a sua situação. Agora olha para uma outra pessoa, que você só olhou para o teu esposo, para o teu amigo do lado aí, e fala assim: ei, vai ficar tudo bem, tudo vai te bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você sabe, olha aqui para mim, sabe qual que é o problema quando a gente usa essa expressão, pastores? Tudo vai ficar bem, é que a impressão que é uma palavra de autoajuda. Quando a gente vai colocar esse tema assim, ó, vai ficar tudo bem, alguém já está pensando assim, sabe de uma coisa? Ele vai dar uma palavra de autoajuda, uma palavra de ânimo, a gente vai dar um grito ali, mas ninguém sabe da minha situação amanhã cedo. Realmente eu não sei, mas existe um pai de amor que sabe, existe um amigo íntimo chamado Espírito Santo que quer fazer parte do teu problema. Ele quer solucionar os seus problemas juntamente contigo. E aí sabe qual que é a palavra profética mais importante que talvez hoje eu poderia liberar sobre você? É que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você pode estar lutando, afinal de contas, qual é o teu problema hoje? Preste atenção aqui alguns minutinhos só. Eu preciso da sua atenção uns minutinhos. Não deixe o frio te tirar o foco aqui. Qual é a situação que você está passando hoje? Tem alguém aqui que tem problemas, situações para resolver essa semana? Eu sou o primeiro, talvez eu tenha se não tiver, eu empresto um dedão, sei lá, um dedinho, alguma coisa, eu te empresto, que eu tenho problema para solucionar. Quem tem situações para resolver essa semana? Tem alguém aqui que tem causas na justiça? Processo na justiça, independente qual seja? Posso dizer uma coisa para você? Tudo vai ficar bem. Aí alguém fala assim: nossa pastor, que bom essa palavra, mas eu esperava que o Senhor viesse marchando, dizendo: ei, assim diz o Senhor, vai ficar tudo bem. E eu preciso dizer uma coisa para você, a palavra é clara. Sabe como que vai ficar tudo bem? Se o amigo, conselheiro, aquele que quer se relacionar contigo, estiver juntamente contigo. Tinha um cantor que faleceu de Covid, e ele cantava assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu vou, oh Lord. Você lembra bem disso? Aí a gente canta essa canção dando risada, mas sabe o que é isso? É que como que você vai passar por uma prova dando glória a Deus? Como eu vou passar por dias difíceis dando glória a Deus? Pensa comigo, como eu vou enfrentar, por exemplo, na quarta-feira passada, eu tinha que viajar para um evento, mas antes de eu ir para o evento, o pastor Tiago me liga e falou assim: você precisa fazer um velório. Eu estava pronto, com as minhas malinhas prontas para viajar. Você precisa fazer um velório. Eu falei assim: pode deixar que eu vou lá. E eu fui lá dar uma palavra, e eu dizia assim, no meio do momento mais triste, do luto, eu do lado do caixão, com os familiares, eu estava dizendo assim: fica tranquilo, porque talvez hoje seja a única oportunidade que você pode dar um glória a Deus no dia do luto. Meu, nenhum amém. Sabe por quê? Porque a gente está muito atrelado, acostumado a dar glória a Deus. Eu vou passando pela bênção, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pelos dias bons, dando glória a Deus. É claro que você vai dar glória a Deus no dia bom. É claro que você vai dar aleluia no dia que está tudo certo. Caiu 1 milhão na conta, receba, em nome de Jesus, receba, que você vai abençoar, vai dizimar. Quando eu falar isso, você dá glória, que você vai receber mesmo. Vai cair tanto, aí você fala, aleluia, glória a Deus. Aí você rodopeia, você sai daqui. Agora no dia difícil, parece que é mais complicado. Aí você canta assim: vou passando pela glória, pela luta, dando glória. Está repreendido, vou nada. Você faz o sinal da cruz de crente. Você fala: minha Nossa Senhora dos crentes nesse momento. Sabe por quê? Porque no dia da dificuldade a gente não quer fazer isso. Mas escute, eu tenho uma palavra profética para você. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A questão aqui não é como está a sua situação lá fora. A situação aqui não é como que você tem que resolver os seus problemas amanhã. A questão não é como eu estou me sentindo talvez agora. A questão não é como é o meu diagnóstico médico, como que está a minha situação financeira agora. A questão é:
quem está dentro de mim que vai me auxiliar a passar por essa situação. Você vê como que muda o cenário? Se eu adorar a Deus somente nos dias bons, os dias maus ficam de lado e você perde a oportunidade de glorificar. A questão aqui não é como que vai ser amanhã, a questão é o que eu estou fazendo hoje para mudar o meu amanhã. A questão aqui é o que eu tenho feito hoje. Eu estou falando no ambiente espiritual, por favor me entenda. O que eu faço hoje que está mudando o meu ambiente espiritual amanhã? Porque todos nós queremos bênçãos, mas poucos de nós queremos ter relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ei, Ele é uma pessoa, Ele é um amigo. Ele, quando você chega na tua casa, você pode fechar os seus olhos, ajoelhar-se, ou de pé, ou dentro do carro, e falar: amigo Espírito Santo, senta aqui. Eu cansei de estar dirigindo e fazer algumas loucuras, falar assim: Espírito Santo, senta aqui do meu lado. E a gente pensa que essa expressão é tão engraçada, né? Como se ele só sentasse. E no final das contas, sabe o que acontece? Ele fala assim: sério? Eu posso sentar do teu lado mesmo? E eu cansei de às vezes chamar e falar assim: Espírito Santo, senta aqui, eu precisava trocar uma ideinha contigo. Eu preciso conversar com você. E daqui a pouco a glória de Deus dentro do carro, a ponto de eu ter que dar seta, estacionar, parar num acostamento, porque a presença de Deus ela é real. Por que nós estamos tão atrelados a entender que o ambiente espiritual das trevas é mais real do que o da luz? Quer ver uma coisa? A gente está mais acostumado. Alguém aqui já viu vulto alguma vez? A pessoa fica com medo. Você vê como a gente... Tá, de novo, alguém, eu já vi, tá? Então tá tudo certo, aí você vai aumentar a mão. Alguém aqui já viu vulto alguma vez? Tá vendo como aumenta? A pessoa fala assim: eu não vou levantar porque vai que o pastor vai falar alguma coisa. Não. Agora quer ver alguma coisa? Quantos daqui já viram um anjo? Quantos daqui já viram o Espírito Santo? Chamou ele, sentiu algo dele? Porque a gente está aqui, ó, num olhar básico aqui, talvez 50% de nós aqui já vimos vulto, 70% viu vulto. Talvez 5% já viu anjo, 5% já teve experiência com a parte espiritual da luz. Vou falar assim para você entender. Por que isso, Micael? Sabe por quê? Porque nós acreditamos mais nas trevas do que na luz. Nós acreditamos mais que o demônio pode fazer tal coisa, aí você tem medo. Porque quando eu dou treinamento de intercessão aqui, eu cito algumas coisas, é batata. Porque aí o irmão chega em casa e fala assim: pastor, eu tenho aqui na minha casa um sapo. E eu falo assim: meu Deus, irmão, imagina eu respondendo no WhatsApp, já é um milagre. E eu respondendo ainda do sapo que apareceu. Aí eu pergunto assim: irmão, você mora onde? Eu moro no interior. Aí eu falo assim: não, querido, é você que está no lugar errado. Sabe por quê? Porque a gente tem medo das trevas. Agora, sabe por que nós temos medo das trevas? Porque a luz parece que ainda não brilhou de forma correta em nós. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e eu e você precisamos chamar ele à existência. Talvez essa noite, esse culto de ceia é um culto diferente, que Deus escolheu você para estar aqui, porque Ele quer relacionar com você. Por que será que nos dias difíceis você liga para todo mundo? Para o pastor, para o arcebispo, para o não sei o que, para o pastor Tiago, pastor David, pastor Oséias, pastor Ismael, pastora. Você liga para todo mundo, para o seu líder de célula, para o vice-líder de célula, para o vice do líder, para o músico. Você liga para todo mundo. Você só não liga para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, vamos conversar. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando algo em pessoas. Nós estamos esperando que o pastor Lucas lhe dê uma palavra, o pastor Tiago libere uma revelação, o pastor David uma profecia. Nós estamos esperando e está tudo bem, esse é o papel pastoral. Só que muitas vezes antes de chegar ao pastor, você pode chamar Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa: 90% dos seus problemas seriam solucionados antes de ligar para o pastor. Eu seria mais ousado, talvez 99,999% resolvido. Sabe por quê? Porque a pessoa a qual nós vamos consultar para te dar um conselho é o Espírito Santo. Aí alguém fala assim: mas é só para os pastores. Não, é para você. Eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Espírito da verdade, aquele que o mundo não entende. Aí sabe de uma coisa? Romanos 8,14 vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Ele está dizendo para você assim, sabe de uma coisa? Ele habita em você, Ele quer ter comunhão com você, e se você é guiado por Ele, você é filho de Deus. Então o segredo para eu reconhecer a filiação do Pai é eu ter e ser guiado pelo Espírito Santo. Escuta, olha para mim aqui. O Espírito Santo é como se ele fosse um GPS. Quem já andou de GPS? Colocou o GPS ali e foi para lá, para não sei aonde de GPS. Alguém? Vou contar um segredo. Eu ando em Arroio do Meio, em Lajeado ainda de GPS. Eu coloco. Porque aqui às vezes... Onde você mora? Eu moro lá na esquina não sei da onde, não sei da onde. Eu falei, querido, me manda a localização. Não, pastor, mas é fácil. Sabe o campinho lá não sei o que, do 7? Eu falei assim, não conheço nem o 8, nem o 6. É o campo do 7 ali. Aí você desce na praia, sobe pro rio, sobe não sei aonde e chega. Queridinho, manda a localização em tempo real. Tá tudo certo, o pastor chega. Eu coloco o GPS e vou caminhando. E é impressionante. O pastor Tiago esteve no Rio de Janeiro e ele andou de GPS maravilhosamente bem. Só que o tempo todo você tem que ficar atento. São Paulo, você coloca lá, vou para a Zona Leste. Eu morava na Zona Oeste. Vou para a Zona Leste. O GPS, pumba, 1h45 minutos. Tá, você pega e vai. E tá tudo bem, você vai caminhando. O ponto é que em alguns momentos o GPS bloqueia. E o GPS fala assim, vire à direita. Aí você olha, não vou virar porque é uma favela. Aí você fala, tá repreendido. Tem uns GPS que já são mais crente, né? Vire à direita, abençoado. Não viro não, endemoniada. Não vou. É assim ou não é? Vire à direita, aí você olha aquela favelona assim, os caras mal encarados. Em São Paulo é assim, Rio de Janeiro é pior. Só que sabe o que é interessante disso tudo? É que eu acostumei a andar de GPS. E eu acostumei a tal ponto de, quando ele fala assim, vira à direita, eu olho bem e entro. Alguém já viu o GPS, vira à direita quando você entra contramão? Caramba, ele errou. Ele é falho. Ele erra. Mas escute, existe um GPS do céu. Eu acho que eu vou compor uma canção. Vamos compor uma canção, um GPS do céu. Esse não falha não. Sei lá, a gente vai compor. O GPSzinho do céu. Esse GPS do céu, escuta, ele está acionado em todo tempo. Ele é invisível, mas real. Talvez os seus olhos naturais não vê, mas o seu corpo sente. Talvez a naturalidade do homem as pessoas não vão entender, mas você vai escutar uma voz audível sussurrando no teu ouvido. O GPS do céu fala assim, ó. Você acorda de manhã, bom dia, Espírito Santo. O GPS, bom dia, meu filho amado. Aí você fala assim, Espírito Santo, olha só, porque você faz a pergunta pro GPS, quero ir para a rua tal. Aí você fala assim, Espírito Santo, para onde nós vamos hoje? Ele fala assim, recalculando rota. Aí você já levanta, você vai lá, você faz as suas higienes pessoais, se arruma, entra no carro, e aí você passa o dia inteiro com esse GPS dizendo assim, vira à direita. Não vai por aí. Você vai pecar. Fuja que é laço. O GPS um pouquinho mais do manto do pastor David assim, vazou, vaza. Isso se ele não orar em língua, ele não vai orar. Esse GPS do céu, sabe o que vai acontecer, Rogério? Ele vai dizer assim, ó, siga em frente, vire à esquerda, pare. Quando ele falar assim, para, eu não posso ir. Estão comigo? Quando ele fala assim, segue em frente, caminhe. Posso dizer para você? Seus problemas acabaram. Você consegue entender porque sim, essa palavra que eu acabei de dizer para você, vai ficar tudo bem? No final das contas, é verdade? Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Você consegue entender que no final das contas, vai ficar tudo bem, é verdade, é verídico, é isso? Sabe por quê? Porque esse GPS do céu não falha. O Espírito Santo está 24 horas por dia, 7 dias por semana cuidando de você. Pastor, eu tenho um problema com insônia. Chama o Espírito Santo, você vai ver que a irmã Sônia vai sair fora da tua vida. Você consegue me entender?
Você vai chamar o Espírito Santo. Pastor, essa semana aqui, uma pessoa me mandou uma mensagem: pastor, eu estou tendo problema, porque assim, eu sonho muito, mas eu tenho muito pesadelo. Aí eu falei assim: irmãzinha, o que a irmã faz antes de dormir? Eu fico assistindo novela, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11 da meia-noite. Aí quando da meia-noite eu ainda mexo no meu Instagram, só vejo desgraça. Aí eu falo: irmãzinha, a tua mente só tem podridão e desgraça. Pesado? Não, não é pesado. É a verdade. Muda a tua rotina. Espírito Santo, vem cá. Pega uma cadeirinha de manhã quando você vai tomar um café, vai tomar um mate. Eu tô sozinho, não consigo. Eu queria tomar um mate com alguém, ninguém vem na minha casa. Ei, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, senta aqui. Espírito Santo, vamos conversar. Aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai conversar contigo. E ele vai começar a abrir o coração dele para você. E você é o teu para ele. Eu preciso de uma palavra profética. Tá tudo bem, nós vamos ter. Mas existe um profeta maior que vai revelar o coração dele para você. Aí quando vem alguém marchando aqui, vai falar assim diz o Senhor. Você fala assim: eu já sei. Ele só vai confirmar, quer ver? E o profeta, só confirma. Porque o Espírito Santo já me revelou os meus próximos passos. O Espírito Santo é aquela pessoa que vai revelar: ei, faça assim, faça assado, não faça isso, caminhe, pare, ande. Encerre esse contrato, siga nesse contrato, não faça mais isso, não compactue com isso. Ele habita em nós. Aí sabe qual que é a palavra que eu posso dizer para você? Permita Ele te guiar. Permita Ele te guiar. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará o conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não recebe, porque não vê e não conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês para sempre. Sabe qual é a promessa? Ele está dentro de você. Ele não falha. Ele não falha. Pastor, eu estou passando por muitas dificuldades, que eu estou pecando demais. Só está pecando demais porque o Espírito Santo não está te guiando. Não sei se você está comigo aqui ainda. Você já dormiu? Não, né? Você está aqui. Sabe o que acontece? Vai ficar tudo bem. Olha para a pessoa do lado aí e fala assim: vai ficar tudo bem. Eu estou falando isso para você não dormir mesmo. Vai ficar tudo bem. Sabe até por quê? Porque antes de ficar tudo bem lá fora, fica tudo bem aqui dentro. Ei, você vai começar a chamar o Espírito Santo, as doenças psicossomáticas vão vazar. A tua mente vai começar a ser cheia do Espírito Santo. Você já não vai ter mais pensamento de pornografia, pensamentos imorais, pensamentos de drogadição. Você já não vai ter mais esses desejos ilícitos. Sabe por quê? Porque a tua mente está cheia do Espírito Santo. Conhecereis a verdade e ela vai te fazer livre. Essa verdade vai te fazer livre. Ele mora dentro de você. E existe algo mais poderoso que isso? Não! Você pode ter 50 milhões, bilhões, sei lá quanto na tua conta. A gente cansa de atender. Eu lembro de uma certa vez em Arroio do Meio. Eu morava num apartamento. E eu descobri que na cobertura daquele apartamento, daquele prédio, perdão, morava um empresário multimilionário. E eu não sabia, até então eu e a Maíra não sabíamos. E nós tínhamos recém-chegado. E aí, sabe quando você está subindo ali? Tudo bem, tudo jóia. Até um dia que eu saí e a gente acabou conversando. E ele falou para mim: o que você faz? Eu falei: eu faço tal coisa. E ele falou: eu faço isso. Aí eu descobri que ele era dono de um dos maiores portais, nível Brasil, mundo, fora. E um dia ele falou assim: a gente poderia trocar uma ideia, conversar. Eu falei: claro, querido, vamos conversar sim. Vamos trocar essa ideia. E passou um dia, passou dois, tal. Trocamos celular, trocamos WhatsApp. Passou um dia, ele falou assim: ei, Lucas, tudo bem? Você está no apartamento agora? Eu falei assim: tô. Vamos trocar aquela ideia? Eu falei: vamos. E ele pegou e falou assim: faz o seguinte. Eu falei: você quer que eu suba? Ele falou assim: não. Tinha um mercadinho perto do apartamento. Ele falou assim: vamos ali no mercado. Eu pensei comigo: reunião de negócio, caminhando na rua, indo no mercado. Não entendia nada. Eu falei: tá bom, vamos. E desci, esperei lá embaixo, a gente foi caminhando. E aí no meio da caminhada ele olhou para mim e pegou e falou assim: sabe, Lucas, você tem algo de diferente. Eu falei: aham. Falei: como assim? Tentando entender business, negócio, né? Ele pegou e falou assim: eu quero te explicar uma coisa. Você tem algo diferente.
que desde a hora que eu conversei contigo, você fez isso, isso, isso. Eu falei, sim, querido, sabe o que acontece? Eu sou pastor de uma igreja. Já pensei comigo, já vou convidar ele para o próximo culto. Era numa sexta-feira, aquilo ali era uma segunda. Falei, já vou convidar ele para o culto, já vou falar para ele que ele tem que aceitar Jesus e tá. Já estava na minha mente, já formou, sabe? Quadradinho básico. E aí ele pegou e falou assim, mas eu só queria te contar uma coisa. Eu sabia que você tinha algo diferente. Ele falou assim, porque desde aquele dia que eu falei com você, eu precisava abrir meu coração. E eu vamos ir caminhando pro mercado. Ele falou assim, eu tenho um problema. E o meu problema é, e começou a contar. E do nada ele eu não consigo dormir à noite. Eu tenho problema com isso. Eu tenho insônia. Eu tenho crise do pânico. Eu tive um ataque cardíaco esses dias atrás. E começou a contar. Ele desabafou. E aí, imagina 2 homens indo pro mercado. E ele chorando e eu aqui. Entende? Batia nas costas dele assim, E ele, era isso. E eu, Resumindo a ópera, eu cheguei na frente do mercado, eu olhei e falei assim, querido, olha para mim aqui. Eu falei assim, foi Deus que preparou nós estarmos aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele pode mudar o teu rumo. Ele, é isso que eu acho que eu quero. É isso. Eu orei com ele na frente de um mercado. Um multimilionário, não sei quantos milhões na conta. E a gente fala assim, tendo dinheiro me traz alegria. Pode dizer? Never. Sabe o que vai trazer alegria? O Espírito Santo, o Espírito da verdade que permeia e caminhe contigo. Esse sim vai fazer o teu dia ser melhor. Ai, me está faltando dinheiro mesmo, mas eu tenho o Espírito, não está me faltando nada. Eu tenho Ele, nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes 100%, eu termino agora em nome de Jesus. Coloca ali na tela para mim, Isaías capítulo 3, verso número 8. Vai ficar tudo bem. Olha só, Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. Olha o verso 9. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seus pecados como o povo lá de Sodoma. Meu Jesus. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraça sobre a vocês mesmos. Agora olha o próximo. O 10. Digam aos justos que tudo lhe irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Agora olha o 11. Os perversos, mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que as suas mãos fizeram. Escute, um cenário caótico de preocupação. Línguas maledicentes falando um do outro. Os semblantes deles já estavam expressando derrota, perdas, choro, angústia. Os semblantes deles já estavam gritando a dor da morte. O pecado estava exposto. A podridão exposta, a ponto do próprio Deus olhar e falar, epa, escute, o povo está em ruína, como lá em Sodoma. Lembra de Sodoma? Está arruinado, não tem mais jeito, acabou. Quem entendeu, entendeu. Acabou, não tem mais opção. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, porém Deus, que é riquíssimo em misericórdia, disse assim: justos, fiquem tranquilos, porque tudo lhes irá bem. Ele está dizendo assim, no meio do caos, eu levantarei justos.
no meio da situação difícil, eu estou dizendo assim: ei, eu levantarei pessoas retas, que vão amar a Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, vão amar ter o Espírito Santo e chamar Ele para o lado em todo o tempo, bom, ruim, dias maus, qualquer problema, Espírito Santo me guia, quero o GPSzinho do céu. Para esses aqui o Senhor está dizendo assim: diga aos justos, tudo vai ficar bem. Uau! Mas ai da língua maledicente, ai daqueles que são injustos. Lembra do clamor de Abraão lá em Sodoma, dizendo assim: ei, Senhor, se houver 50 justos, o Senhor não vai me acabar com a cidade. O próprio Deus fala assim: se tiver 50 eu não acabarei. Se tiver 45 justos, o Senhor acaba. Não, se tiver 45 não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, eu não acabarei. Sabe por quê? Aonde tem justos, o Senhor opera. O Senhor está dizendo algo para nós: fica tranquilo que vai tudo bem. Mas para isso ir bem, eu preciso chamar o Espírito Santo, e eu preciso caminhar na luz, na justiça, na retidão com Ele. Esse não é um culto de ceia? Talvez nós precisamos hoje entender, ou talvez, eu vou até corrigir, talvez hoje você vai ter que fazer que nem o salmista, algumas vezes olhando para o espelho dizendo: aquieta minha alma, aquieta minha alma, que minha alma está querendo gritar. E quando a minha alma grita, o Espírito não consegue operar. Eu consigo imaginar, Lucas imaginando aqui agora, tá? Quando o salmista diz assim: alma minha, se aquieta, aquieta minha alma. Ele não está dizendo assim: a alma de vocês aí se aquieta, a alma de vocês, não, ele está dizendo assim: alma minha. Eu imagino ele num espelho bonito, olhando para o espelho, dizendo assim: alma minha, se aquieta. Na língua hispana talvez alguém ia dizer assim: callate, alma minha. Mais pesado: cala a boca, alma minha, fica quieta. Porque quando a minha alma grita, sabe o que acontece? Quando a minha alma grita, eu tenho peleia no meu casamento, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu falo mal um dos outros, porque eu quero que a minha alma fale mais alto, eu quero que o meu egocentrismo fale mais alto. É que eu faço, eu fiz, é o que aconteço. Posso dizer uma coisa para você? Ai dos maus, os injustos. O Senhor está dizendo assim: mas aos justos, que de vez em quando vai olhar e falar assim: aquieta alma, 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 callate, fica quietinha, você está querendo gritar. Tem alguém aqui que de vez em quando dá vontade de gritar? Aí sabe o que eu tenho que fazer? Aquela fita crepe grossa assim. É melhor do que a gente expressar palavras maledicentes e ser encontrado como injustos. Pastor, como que eu faço isso mesmo? Espírito Santo, guie os meus lábios. Você sabe que nós temos 5 sentidos naturais e nós temos 5 sentidos espirituais. Senhor, eu quero, Espírito Santo, que o Senhor guie minhas mãos no ambiente natural, mas minhas mãos no ambiente espiritual também. Aquela palavra que às vezes você solta sem querer, quando o teu filho faz alguma coisa de errado e você amaldiçoa ele, que você solta uma palavra. Quando algum problema está indo mal, você fala 300 palavrões, como se aquilo ali fosse sair, ser um escape para ti. Está dizendo assim: o povo estava assim. Talvez essa noite nós vamos sentar à mesa, em comunhão, e talvez nós vamos ter que todos nós nos ajoelhar dizendo assim: Espírito Santo, talvez eu tenha falhado contigo, Espírito. Talvez eu tenha falhado contigo, Espírito Santo. Recalcule a minha rota. Eu já sou crente há 35 anos. O Espírito Santo está dizendo assim para alguém: e daí? E daí? Mas pastor, eu tenho só uma semana na fé. O Espírito Santo está dizendo assim: pode vir a mim. Sejam como crianças. Eu falei outro dia aqui, não na infantilidade ou na inocência, lembra?
talvez a gente vai ter que voltar a se humilhar, dizendo, sabe, Espírito Santo, comece a guiar meus passos de volta. Será que teria alguém aqui dentro que teria ousadia e coragem de dizer, Espírito Santo, controle minhas finanças, controle os meus negócios, o Senhor é o dono do meu negócio? Será que teria alguém aqui que teria coragem de dizer assim, Espírito Santo, controla meu casamento? Será que teria alguém aqui que teria coragem de falar assim, Espírito Santo, me ajude a como cuidar do meu filho, educar o meu filho? Talvez, será que não seria uma noite perfeita, diante de nós cearmos, de fazermos um pacto com o próprio Deus, dizendo assim, sabe de uma coisa, a partir de hoje eu não falo mais palavrão, minha boca é santificada, a partir de hoje eu já não olho mais aquelas coisas que eu olhava na internet. Será que hoje não seria uma noite perfeita, igreja, culto de ceia, de nós nos ajoelharmos e dizer, Senhor, eu estou errado, o Senhor segue sendo Deus, o Senhor não falhou, a tua palavra diz isso e eu sei, eu me frustrei, porque eu tinha planos, e eu tentei fazer com a força do meu braço e deu errado. Será que essa noite, se o Senhor descesse aqui, Ele poderia colocar a mão assim e dizer assim, tem um justo, tem outro justo, tem outro justo, tem outro justo, lá atrás tem outro justo, tem outro justo, olha na discipular hoje tem justos, olha lá, tem justos, ali tem outro, ali tem outro, ali tem outro. E Ele poderia dizer assim, fica tranquilo, vai terminar tudo bem. A palavra profética para essa noite, vai ficar tudo bem. Podemos orar? Você podia se colocar de pé? Você podia fechar os seus olhos aí? Eu não vou fazer apelo hoje. Se você precisa de uma oração, ou se você gostaria de vir aqui, se ajoelhar, não vou fazer esse apelo. Talvez se tiver alguém aqui que sinta, que necessita se ajoelhar, que precisa se humilhar, que precisa talvez hoje ser encontrado fiel. Até porque a Bíblia vai dizer assim, aos fiéis eu me revelo fiel, aos puros eu me revelo puro. Talvez Ele está esperando a tua fidelidade, ou ainda talvez o Senhor não é o Senhor de todas as áreas da tua vida. Talvez hoje o Senhor está chamando você e dizendo assim, deixa eu fazer parte de você, deixa eu controlar o teu corpo, deixa eu controlar o teu casamento. Fecha os olhos, por favor. Talvez o Senhor está dizendo para alguém assim, deixa eu controlar a tua empresa, deixa eu controlar os teus negócios. Talvez tenha alguém que esteja aqui e hoje você chegou nesta casa, você veio para um culto. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos agora só por um instante. Eu já vou passar para o pastor Tiago. Mas talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, talvez segunda, terceira, e eu quero fazer somente essa pergunta, porque a igreja inteira está de olhos fechados. Por que, pastor, todo mundo de olho fechado? É só para você não se distrair. Esse é o momento perfeito que o diabo quer fazer para te distrair. Mas talvez tenha alguém aqui que hoje você ouvindo isso, e talvez você precisa tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus. Talvez todos sejam cristãos aqui já, talvez, eu não sei, mas eu tenho essa responsabilidade de fazer essa pergunta. Se tem alguém aqui, está todo mundo de olhos fechados, se tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é dizer, Senhor, toma o controle completo dos meus passos, eu não quero mais caminhar com a força do meu braço, fazer da forma que eu estava fazendo, guia os meus passos, eu quero ser encontrado fiel, justo. Tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Só me dá um sinal com a tua mão, eu quero apenas orar por você. Você não precisa ficar com vergonha, eu só vou fazer essa pergunta hoje. Uma pessoa, duas pessoas, tem mais alguém? Só me dá um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Tem 3 pessoas. Tem mais alguém? Só dá o sinal, está todo mundo de olho fechado, ninguém vai te constranger hoje.
Tem mais alguém? Me dá mais um sinalzinho. Aleluia. Restante da igreja, todos os olhos fechados. Você que está entregando sua vida para Jesus, coloque a mão no teu coração. Grazi, aquela moça lá no fundo, por favor. Todo o restante da igreja de olhos fechados, por favor. Dê, você está aí do lado, já ora. Cate, lá junto com a Dê, a moça de branco lá. Isso aí. Tem mais alguém? Só me dá um sinal, eu quero só orar por você. Amém. A de branco, tá, Cate? Agora vocês que estão orando por essas pessoas, faça a oração da fé com elas. Você que está entregando sua vida para Jesus, aí no seu assento, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida para Ti. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas, mas escreve o meu nome no livro da vida. Me dá vida eterna. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Agora vocês estão aí, orem com eles ali. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Deus hoje? Por algum momento você saiu dos caminhos, você vacilou, os teus pés vacilaram, e talvez hoje você esteja aqui. Não se distraiam, por favor, principalmente o fundo. O culto ainda, a gente está num ambiente muito espiritual, muito sério. Alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus. Já foi cristão? Uma pessoa. Tem mais alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Só me dá um sinalzinho com a tua mão, eu quero apenas orar por você. Aleluia. Isso aí, Dê, me ajuda. Depois, no final, vocês que estão orando por eles, conduzam eles até a secretaria. Os que estão entregando a vida para Jesus e os que estão se reconciliando com Jesus. Agora, o restante da igreja, que já é crente, hoje talvez você precisa somente recalcular a tua rota. E é isso que eu quero fazer com você, te incentivar agora a recalcular a tua rota. Comece a orar um pouquinho.